Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Mais uma vez aí na realização do nosso Evangelho da FEMEL. Lembrando a vocês aí da aguinha para deixar aí do lado, para ser fluidificada. E quem estiver necessitando de um passe, é só se manter conectado, mentalizando aí os nossos mentores, que eles vão agir, tá? Começaremos então, como de costume, com uma leitura de uma mensagem do livro Palavras da Vida Eterna, uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nossa cruz. Ninguém se queixe inutilmente, a dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve, e para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Convido a todos agora, então, para a nossa prece, acalmando os nossos corações. É com muita gratidão que nos levamos ao Divino Mestre Jesus e agradecemos pelo amparo e pelo cuidado que tem conosco através dos espíritos de luz, esses espíritos amigos, bondosos. Mestre de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, buscando o aprendizado, buscando sermos melhores, sabedores que somos de que a prática do Evangelho nos possibilitará o progresso, esse progresso que tanto almejamos. Agradecemos muito por esta oportunidade de estudo e reflexão que nos une em um mesmo ideal e em sentimentos de gratidão, de amor. Abençoa, Senhor, a todos nós. E também aqueles que não puderam estar conosco neste momento. Que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para os teus ensinamentos. Obrigada, Mestre Jesus, por este momento em que nos unimos e que sejamos amparados, protegidos em todas as nossas necessidades. E assim, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, mas sobretudo
Em nome de Deus, o nosso Pai, iniciamos o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja. Hoje será então comentado sobre o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E a leitura será feita pela nossa irmã Hélida e depois o nosso irmão Davi fará a explanação. Por favor, Hélida. Boa noite. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e os deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes de boa fé, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Com a palavra, Davi. Boa noite a todos. Nós ouvimos aí um trecho do item 12 do capítulo 24, onde Kardec compila uma série de orientações. Nesses capítulos finais, 23, 24, 25, Kardec traz algumas citações evangélicas, comunicações, e resume orientações evangélicas, especialmente aos espíritas. Mais especificamente nessa parte aqui desse capítulo, onde não são os sãos que precisam de médico, ele utiliza com muita propriedade esse trecho do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, para falar para usar até como exemplo uma questão muito comum entre os espíritas, que é a mediunidade. E aí usa isso como exemplo até, para dizer, né, que a mediunidade é um dom que muitas vezes é distribuído com certeza entre os espíritos encarnados, de uma maneira que lhe é próprio ao seu meio, que pode ser um instrumento que deve ser usado como tal, de aperfeiçoamento do indivíduo e, ao mesmo tempo, do bem para todos aqueles que o cercam. E aí ele usa o uso da mediunidade da mesma forma como Jesus colocou, né, de forma literal nessa parte, falando a respeito, e estando no meio das pessoas que às vezes não são as mais corretas ou que não estão de acordo com as regras sociais da época.
Então, isso é muito interessante. E as pessoas que leem essa parte, normalmente, eu tenho visto alguns comentários e tal, questionando isso, seria muito comum as pessoas colocarem o seguinte: ah, mas eu não sou médium, então essa parte não se aplica a mim. Obviamente que não é nada disso. Por isso escolhemos isso aqui para comentar. Nós devemos observar que, da mesma forma como Kardec colocou a respeito da mediunidade como exemplarmente nessa parte, nós poderíamos falar de qualquer outra possibilidade, de qualquer outra capacidade, de qualquer outro dom, de qualquer outro potencial do ser humano. Então, aplica-se absolutamente a todos. É uma regra. Mas é interessante que a gente, então, para falar disso, de que não é só de médiums, não é nem só de espíritas que está se falando aqui, né? O que o Kardec colocou como exemplo, mas temos que voltar um pouquinho no texto evangélico. Olha que nós estamos lendo um trecho que é inserido no capítulo "Não ponhais a candeia debaixo do alqueire". Isso tem tudo a ver com o que foi dito ontem pela Marilyn no estudo do Emmanuel, né? Quando se falava da semente, de semear, de se preparar para produzir ou reproduzir as coisas boas, a semente da vida, a semente do bem. Da mesma forma, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Tem pessoas também que leem isso aqui e não entendem, não compreendem o que quer dizer. Então, só vamos aprendendo com as professoras que falam aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. O que é a candeia? A candeia era uma espécie de lamparina que era produzida a partir, cuja chama era produzida a partir dos líquidos inflamáveis que já eram muito utilizados naquela época, inclusive o petróleo pastoso como combustível para molhar aqueles... Então, era uma lamparina, vamos dizer assim. Hoje dá para se traduzir dessa forma para nós aqui, para a nossa região. Então, candeia é aquilo, era a fonte de iluminação da casa, levava, como hoje se leva uma vela ou uma coisa quando acaba a energia. E o que é debaixo do alqueire? Muitos tradutores do Evangelho usam aqui a palavra módio, que é a originária lá da língua hebraica e depois nas tradições era compreendido mais facilmente até aí meados da Idade Média. Alqueire é para nós, cuja língua deriva do português, um termo que vem do árabe, que lá na antiguidade significava o quê? Aqueles cestos que se colocavam amarrados com cereais no lombo dos animais para levar esses produtos de um lugar para o outro. Era um cesto parecido de palha ou de vime, assim, arredondado. E porque e ali tinha uma determinada... Aquilo servia de medida, inclusive, para medir cereais, né? O trigo, a aveia, que era muito consumido naquela época, o milho. Então, o que acontece? Tanto é que aquilo passou a ser uma medida de sementes. Ó, nós voltamos na semente aqui, né? Aí, então, quando se falava assim, olha, eu já plantei um alqueire de feijão, não era um espaço de terra, era uma quantidade de semente que cabia naquele cesto que era chamado de alqueire. Daí, hoje, isso ser chamado o espaço agrário utilizado para o plantio de um alqueire de sementes, né? Se a gente for fazer uma referência com isso. Então, o que acontece? Quando era para apagar, o que eles faziam? Pegavam um cesto daquele que estava por ali e colocava em cima da lamparina, ela apagava, porque não tinha oxigênio lá dentro mais para queimar, né? Cobria ali. Então, Jesus hoje, olha, não adianta ter uma lâmpada, ter uma candeia acesa e deixar ela debaixo do alqueire, ela vai apagar e não vai iluminar nada.
Então, olha só, é isso que ele quis dizer, do mesmo jeito que disse em outras oportunidades. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para que vai servir? Do mesmo jeito que ele disse, brilha a vossa luz. Mais uma vez, ele aproveita a oportunidade para fazer esse chamamento para todos nós, de dizer o seguinte, vamos agir para iluminar, para sermos luz e para iluminarmos o outro. Então, eu lembro aqui, falando em luz, até de uma orientação muito interessante de um orientador espiritual da FEMEL, onde nos disse o seguinte, que a luz é o antídoto de toda a ignorância, de toda a treva. Então, essa comparação ela existe em todos os idiomas, em toda a época da história. É muito interessante. Se tiver uma luz acesa, a escuridão não existe. Ela só existe quando a luz se ausenta. Ou alguém coloca uma candeia em cima da luz ali, que daí não serve para iluminar nada. E quem são essas luzes que Jesus se refere em todas essas oportunidades? Nós, inclusive, ele fala isso textualmente, né? Onde nos diz assim, brilhe a vossa luz. É a mesma coisa, ele está dizendo sempre a mesma coisa para nós, nesse sentido de nós. E isso no sentido espiritual. Aí, essa parte que está inserida ali, ó, dentro desse contexto, não são os sãos que precisam de médico. O que acontece? Logo quando Jesus chamou Levi, que era um publicano, era um cobrador de imposto, chefe da receita lá de Cafarnaum, na casa dele, ele chegou no trabalho dele e disse, né, que convidou ele para segui-lo e disse o seguinte, ainda hoje vou jantar na tua casa, ou vou cear na tua casa. E essa casa do publicano que está citando esse texto, em outros, inclusive no próprio Evangelho de Mateus, ele fala assim, né, que Levi é o Mateus. Ele diz o seguinte, na casa desse homem, a maioria das traduções, não é na casa de um publicano, às vezes tem uns que colocam assim, desse homem quem? Ele próprio, que escreveu depois, do Mateus. Aí, lógico, Mateus ia fazer convidou vários amigos e tal, e essas pessoas, não é que eles eram discriminados pela sociedade, eles eram pessoas, inclusive, ricas, na sociedade ali, dentre os judeus, uma boa parte deles, eles eram respeitados, mas para os fariseus, eles eram pessoas de má vida, porque eles não concordavam com os impostos, eles extorquiam o povo, né? Essa era a visão dos fariseus. E o fariseu chega e diz o seguinte, porque ele come e bebe com gente de má vida. Aí Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Presta atenção nessa frase. Jesus disse quem são os sãos e quem são os doentes ali naquele contexto? Quem são os que precisam de médico? Não. Não. Porque do mesmo jeito que Jesus estava na casa de um publicano, ele estava outrora no monte fazendo a narrativa semelhante para os enfermos, para aquelas pessoas. Então, para as pessoas pobres, para os andarilhos. Aliás, o texto diz, ele escolhia essas pessoas justamente para mostrar, porque essas pessoas eram o quê? Mais dóceis, mais receptivas a Jesus e acreditavam. Então, mas só que ali, ele então não se entra em confronto. Tipo assim, os fariseus entendem o quê? Ah, tá, então ele está ali com essas pessoas porque ele está querendo mudá-las. Está querendo fazer com que elas sejam... Só que os fariseus eram muito rígidos nas suas regras sociais. Jesus chegou a compará-los com aquele sepulcro caiado, que é bonito por fora e podridão por dentro. Então, o que acontece? Jesus não estava ali dizendo, ah, não, eu estou aqui que eu vou ajudá-los e aí eles vão ser igual a vocês. Não, ele não diz isso. Ele não se compromete com esse tipo de coisa, porque ele entende
cada um, em cada circunstância, em cada grupo social, quem está de coração limpo ou não, que era o que ele pregava o tempo todo, né? Tanto é que em outras oportunidades, onde questionavam a Jesus a respeito do que ele estava ensinando, e ele disse o seguinte: olha, isso está no Evangelho de Mateus também. Um homem tinha 2 filhos, e ele chegou e disse: vocês vão trabalhar na vinha. Um disse: tá bom, pai, eu vou, mas não foi. E o outro disse: ah, não, eu não vou, não, eu não quero. E depois se arrependeu e foi. Aí Jesus pergunta àquelas pessoas lá dentro do sinédrio: qual desses 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: o segundo, né? E então ele disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes anteciparão a vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram nele. Então, o que acontece? Ele pega aquela regra de convívio formal e diz: não é nada disso. Pode chegar para as pessoas que passavam do outro lado da rua quando via uma dessas pessoas e cuspiam, para demonstrar o nojo, ou aquela pessoa não é da minha, né? Aquela pessoa é de uma laia qualquer, não é do meu grupo, não é do meu convívio, não pensa igual eu, não é certinho igual eu, não está na proteção do nosso Deus, né? Que tinha isso, Deus do povo, Deus de uma religião, Deus, e ainda tem, né? A gente sabe disso, que é assim que as pessoas pensam. E Jesus chega para eles e diz o seguinte: os publicanos e as meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vocês. Sempre colocando o quê? Não é a regra, o rigor da regra social, da aparência, mas sim o que vai no sentimento e nas ações de cada um para o bem de todos. Então não fazia essa distinção, porque o que eles faziam? Tinha o grupo dos publicanos, tinha o grupo dos fariseus, sobrava pobres, estrangeiros, doentes, que eram todos mal vistos. Tinha uma doença que, naquela época, obviamente, a gente não tinha a evolução que temos hoje na medicina, mas eles segregavam. Essa pessoa não pode ficar aqui, porque ele está doente. Esse outro não pode ficar aqui por quê? Porque ele não se veste adequadamente para esse local ou para esses passeios aqui. Né, para essa praça, era assim, né? Então, o que ele coloca? Inclusive, depois, tem uma citação muito interessante de Paulo, usando essa mesma simbologia que eu falei a respeito da luz, que Jesus diz: olha, tem que fazer brilhar, né? Para o quê? Brilhar não é para si. Eu estava citando um negócio lá do mentor da nossa casa e eu me esqueci de uma coisa importante, que ele citou Joana de Ângeles, onde diz o seguinte: a luz é o que mais tem de brilhante no ambiente, mas ela só existe para clarear para os outros. Porque quando está só ela por ela mesma, ela pode se esconder. Mas na hora que alguém precisa dela, ela acende. Ela não existe a não ser para iluminar os outros. Assim é Jesus. Ele não precisa se mostrar o seu brilho, mas ele quer que nós desenvolvamos o nosso. Então, Paulo, né, numa citação, numa carta aos Efésios, ele diz o seguinte:
Noutros tempos éreis trevas, mas agora sois a luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Emmanuel, inclusive, comenta esse trecho de maneira magnífica, me parece que no livro Vinha de Luz, né? Então, é muito importante que nós consideremos que essas palavras de Jesus, né? Olha, nós somos uma candeia. Devemos ficar acesos, atentos, ajudando a iluminar o caminho de todos aqueles que estão à nossa volta. Como? Fazendo-os pensar igual nós? Não. Às vezes você está envolto por pessoas que pensam completamente diferente de você, de mim. E aí o nosso respeito, nosso carinho, nossa compreensão, às vezes até o ouvir, o deixar a pessoa falar o que pensa. Lógico que o próprio comportamento da gente muitas vezes o leva a conter-se para ser educado. É assim que a gente vê muitas vezes com nossos filhos. Não estou falando só de estranhos, não, estou falando de todo o nosso convívio, né? Então, é necessário não só que aprendamos, é necessário que sejamos luz pelos caminhos onde formos. Então, mas não basta ser aquela candeia. Nós não podemos deixar ela debaixo da cama, nem debaixo do vaso lá do cesto, do alqueire, como se diz em algumas traduções. Ela tem que ser colocada num lugar alto para que ilumine toda a casa. O que quer dizer com isso? Quer dizer, olha, seja luz no seu meio, onde você estiver. É isso que Jesus nos diz, né? E quanto aos que não são os sãos que precisam de médico, ele não nos isentou de nada. Não é porque nós acreditamos que sabemos isso ou sabemos aquilo. Vamos lembrar dos doutores da lei lá no Sinédrio. É muito importante isso. Quem que vai estar com aquela veste de gala para entrar num ambiente que a gente considera que, na comparação que ele fez, né, um ambiente alegre, um ambiente virtuoso no chamado Reino de Deus? Ou seja, num momento futuro, num momento mais próximo possível do hoje para nós, é aquele que tem o quê? O coração puro. Ontem nós falávamos a respeito do sentimento e da ação. Então, não é só ser luz, é agir como tal e iluminar a nós mesmos, para podermos servir de luz. A partir de um determinado ponto, o ser luz é só para os outros, porque não existe mais o egoísmo. Mais uma vez, me lembro de Paulo, no magnífico pensamento dele, quando diz, a partir de um certo ponto onde compreendeu isso, olha que era aquele doutor da lei, aquele cumpridor da lei de Moisés, né? da lei da Torá, da lei mosaica, que tinha no formalismo do culto no Sinédrio a sua religião. De repente, depois, quando é acordado para o que ele realmente tinha que fazer, começa a desenvolver, levando essa mensagem do amor do Cristo e da necessidade de nós nos melhorarmos também, a todos ele disse: vivo, não mais eu, o Cristo vive em mim. Ele pegou essa luz e disse: olha, eu vou fazer isso. E a partir de um momento ele já não pensava em si de maneira egoística mais. Então, a gente vê inúmeros exemplos assim.
Lógico, eu digo mais uma vez, e sempre eu lembro isso, a gente foi criado numa cultura, eu pelo menos fui, e com certeza a maioria de vocês, onde tenha duas coisas. É a crença no milagre e na salvação gratuita pela formalização de uma crença. Quer dizer, eu recebo Jesus como meu Salvador e eu te peço perdão. E a partir de agora eu vou te puxar o saco todo dia. E não é nada disso. Ele não quer palavras, ele não quer bajulação, ele quer que nós, mais uma vez citando, que nós pegamos o arado e não olhemos para trás. Dizemos o seguinte, nós vamos trabalhar para nós, porque para nós, egoísta? Não, para eu ter condições, para eu me aprimorar, para eu ser aquela enxada, como disseram aqui esses dias, né? Foi o Wallner que disse, aquela enxada que ela se aprimora no uso, fica cada vez mais mais afiada, mais compatível com o desenvolvimento, e não com a ociosidade. Né? Então, é isso que nós precisamos entender disso. Tá? Quem nós somos? Nós somos os sãos? Ainda não, mas nós somos mais do que alguns. Mas como é que se... Às vezes a circunstância é diferente. Às vezes aquele que você pensa que é aquela pessoa que sabe tudo ou que ela tem um determinado tipo de ação, às vezes a pessoa está doente mentalmente. Né? Eu faço aqui uma lembrança nesse final, que é hoje a última nossa reunião do Evangelho do mês de agosto, que o Setembro Amarelo vem aí e nós vamos precisar, durante todas as próximas semanas, porque podemos fazer isso junto com milhões e milhões de espíritos encarnados e desencarnados em todo o mundo, orarmos muito, transmitirmos muita confiança, muita vitalidade, muita energia plasmada de vigor e de confiança em Deus, na vida, na eternidade, para auxiliarmos tantas almas, encarnados e desencarnados, que estão absolutamente deprimidos. Os encarnados, muitas vezes, à porta do suicídio, e os desencarnados, muitas vezes, à porta daquele sono da chamada morte do espírito também, né? Que, na realidade, não existe a morte do espírito, mas às vezes, aquela sentido de inexistência ou de inação profunda, onde muitas vezes alguns se permanecem por séculos. Então, nós precisamos auxiliar, onde estivermos, da forma como nos for possível, tendo sempre em mente que não fazemos isso por nós. Né? Vamos deixar o Cristo viver em nós, sempre, mas sempre que possível, todo momento que for possível. É lógico que vem aqueles momentos onde o ego fala mais alto. Aí vamos nos dar um puxão de orelha e retificarmos a rota. É isso que nós somos chamados a fazer. Obrigado a todos, Deus os abençoe e obrigado pela oportunidade, Maria. Nós que agradecemos, Davi, e que a gente consiga, né, deixar brilhar a nossa luz, que consigamos. Estamos aí na luta, né? Estamos lutando para isso, que possamos conseguir. E eu convido agora a nossa irmã Miriam para fazer a prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer mais uma vez esse encontro maravilhoso, o estudo do Evangelho, pedir a Deus que nos dê forças para enfrentar qualquer dificuldade que Ele nos apresentar, nos dê força para fazer esse trabalho, né, de crescimento
moral e espiritual. Peço a Deus que ilumine sempre os nossos caminhos, que nos ajude a fazer a escolha correta, a escolha do amor, a escolha da harmonia, da fraternidade. E peço que nos ajude a fazer com que essa luz, né, que temos dentro de nós, possa brilhar ao nosso redor, que possamos ajudar as pessoas ao nosso lado, que estejam precisando de uma palavra de amor, de carinho, né, de compreensão. Peço a Deus que nos dê muita paciência, né, para com os nossos familiares, para com os nossos amigos, que possamos sempre emanar essa luz e esse amor para as pessoas ao nosso redor. Peço aos mentores que estejam sempre conosco, que nos abençoem. Peço também aos mentores que estejam com as pessoas que estão agora sofrendo muito no Afeganistão, muita turbulência, muita agressividade, muita violência por lá. Que os mentores possam trazer um pouco de luz, um pouco de conforto, um pouco de paz aos corações dessas pessoas que estão sofrendo tanto nesses últimos tempos. Peço a Deus que esteja sempre conosco, trazendo muita paz, muito amor e muita harmonia. Que assim seja. Obrigada, Miriam. Antes de terminarmos, eu quero aqui deixar um aviso para vocês, aliás, um aviso, não um convite, né, a todos vocês. O Davi está voltando, né, e nas quartas-feiras, realizar o trabalho que ele fazia. E a Marilyn, que estava aí dando uma força aí para a gente não ficar ocioso, né, Marilyn? E esse estudo também maravilhoso que ela começou a fazer do livro Pão Nosso, então ela vai estar realizando na segunda-feira, tá? Mesmo horário, às 8 horas. Então, Davi voltando nas quartas, 8 horas da noite, e Marilyn na segunda-feira, também com o estudo do Pão Nosso, tá? Do livro Pão Nosso. Então, convido a todos vocês para estar participando, tá bom? E obrigada mais uma vez pela presença e até a próxima quinta, se Deus quiser. Fiquem com Deus.